Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faz presente nessa ministração. Em nome do Senhor Jesus, Yedaka Sarabalaí Babaiba, Oxarabalaí Nonoenoshi, Ayedaka Sarabalaí, Oboboe Bobonoe, Bobocosoroela Yeraba, Yeshuarabacharabacabamanadoebo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faz presente, Senhor. Toca, meu Deus, no mais profundo da alma de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá, gente, olha. Eu já tinha sorteado antes de começar, tá, a oração. E saiu Romanos 8. O capítulo é tremendo, né? Mas ele é enorme. Então, foi do 28 em diante. Que fala isso aqui, quer ver? Que foi sorteado. Eu vou ler, deixa eu ler aqui o 28, só para vocês verem, ó. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, tá? Então, esse é o versículo, tá? É a chave mestra aqui de todo o capítulo de Romanos 8. Então, não importa se a água corre para cima ou corre para baixo, não importa a maré, importa que todas as coisas trabalham juntas para o bem daquele que ama a Deus. Tá? Então, achei aqui, dei uma paradinha aí, é Salmo 44, tá? E achei interessante a ousadia do povo, né? O povo aqui em conjunto, né? Reclamando, lamentando. E o que acontece? Ontem eu pedi uma palavra a Deus, aí veio esse salmo para mim. Aí eu li, aí andei para trás, andei para frente e pensei, poxa, que ousadia, né, do povo de Israel. Eles estavam sendo derrotados, né? A gente vê o tópico aqui, ó. O tópico é derrotados, mas confiantes em Deus, né? Olha que interessante. Eles estavam sendo derrotados, mas eles não perdiam a confiança em Deus. Né? Como é que é isso? Vamos entender. Eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que eu falo sempre para mim, vamos chicotear a carne para fazer a vontade do Espírito. Não pode esperar a carne sentir desejo, sentir vontade de servir, né? De fazer o que é certo. Né? Se a pessoa sabe o que é certo e não faz o que é certo, ela já está em pecado. Né? Ela não pode sentir vontade, não é uma questão de hoje eu não tô afim, hoje eu não tô afim de pregar, hoje eu não tô afim de orar, não é uma questão de estar afim. Você sabe que é necessário para você continuar, né, recebendo oxigênio espiritual, né? Então, como é que você não vai buscar? Como que você vai viver uma vida de reclamação? A gente está vendo aqui, eu nem li, né, o Salmo 44. Amém, então vamos ler, senão vocês não vão entender, porque eu só li o tópico, né, falando que eles estavam sendo derrotados, mas continuava confiante em Deus. Aí vamos ler eles falando, né. Aí ele fala aqui, ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espada que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dá a vitória ao teu povo. Então, quer dizer que ele em nenhum momento estava duvidando dessas prodígios, dessas conquistas dos antepassados. Nenhum momento, tá? Ó, vamos repetir, ó. Ele fala, ó, tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Ele tinha certeza, tá? Que Deus
dá a vitória ao seu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos. E com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dá a vitória. Então era uma certeza, tá, de vitória e uma certeza de que não era com a força dos seus braços. Então vamos lá, em momento nenhum eles negam isso, tá? Que a vitória foi dada por Deus, não foi pela força do povo. Aí ele continua aqui, né? Vou ler o 5 de novo, ó. Com o teu poder vencemos nossos inimigos e com a tua presença derrotamos nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, tá? Ele declara. E não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre, tá? Então havia aqui um sentimento de gratidão, um reconhecimento de vitória, né? Que não foi com a força dos braços, né? Dos seus antepassados que eles conquistaram aquela terra. Só que havia um porém, e esse porém entra aqui no versículo 9, tá? Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas o nosso exército. Então havia uma declaração de que eles estavam sendo rejeitados, recusados por Deus, né? E aí ele continua: tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fossem ovelhas que vão para o matador e nos espalhaste entre outras nações. Enfim. Mas o que eu acho interessante que eles, com toda essa desgraceira que estava acontecendo com o povo de Israel, mesmo sabendo que Deus tinha dado a vitória ao antepassado, tinha conquistado uma terra, que não foi com a força do braço deles, eles reconheciam tudo isso, eles continuavam adorando a Deus, em nenhum momento eles negaram a Deus, né? Mas eles tinham um porém contra Deus. No 17 ele fala, né? Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Porém, tu nos jogaste esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste na mais profunda escuridão. Aí ele continua se reivindicando, né? A gente só vai reivindicar uma coisa que a gente acha que temos direito. E eles sabiam, né, do direito deles. Por quê? Eles não quebraram a aliança com Deus. Aí entra esse versículo que eu falei aqui, né? Que nós lemos lá. Que simples assim. Não, todas as coisas cooperam para aquele que amam a Cristo. Todas as coisas cooperam, tanto que fala aqui, né? Ó, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano. Então, há uma soberania, há um querer de Deus e que muitas vezes não vai depender da sua santidade, do seu mérito. Vamos ler, ó, pois sabemos que todas as coisas, vou ler de novo, ó, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecido com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou o que havia separado. Não somente o chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Como que você pretende receber essa glória, né? Então você também tem que passar pela moedura, pelo sofrimento que Deus passou. Quer ver? Vamos lá em Mateus 10. Vamos ler um pedacinho aqui, ó.
que eu estou falando de sofrimento e perseguição e muitas vezes gratuito, tá? Não é uma questão de consequência do seu pecado, tá? E aqui, tanto que eu estava lendo aqui Salmo, né? O Salmo 44, que quer dizer que eles não estavam entendendo o porquê que Deus não estava sendo fiel se eles não tinham quebrado a aliança. Eles estavam reivindicando, se baseando na santidade, né? E nós temos muito isso, porque a gente está fazendo tudo certo, então a gente tem que ter uma resposta boa. A nossa oração tem que ter uma boa resposta, a nossa vida financeira, a nossa saúde e toda a nossa vida a gente precisa, a gente entende que isso é testemunho vivo, que sendo assim você vai ser luz, sendo assim você vai ser candeia, né? Você vai ser carta viva de Cristo. E muitas vezes essa carta viva não vem através, né, de uma obediência e uma resposta à obediência. Muitas vezes é o contrário. Você vai ser obediente, mas a resposta vai ser contrária, vai ser de perseguição. Que foi, eu vou ler mais um pouquinho, 44:17, para a gente guardar, que ele fala assim, né, ó. Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança, tá? Então ele tinha consciência disso. Tudo de ruim que estava acontecendo, né? Ele deixa bem claro, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Porém, tu nos jogaste esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum deus pagão, tu certamente ficaria sabendo disso, pois conhece os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Tá? Então essa consciência eles tinham, que era porque eles estavam sendo fiéis, adorando a Deus. Eles estavam recebendo esse tratamento, que foi o que eu falei, quer ver, que é Mateus capítulo 10, quer ver, do 34, vamos lá, que aí você vai ver que fala assim, nem é 34, é do 16, vamos ler da perseguição. Olha só o que fala, ó. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos, tá? Aqui do 16 em diante de Mateus 10. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas, tá? As perseguições maiores que um adorador, verdadeiro adorador, aquele fiel mesmo, aquele que não quebra a aliança, que ama os preceitos de Deus, vai ser perseguido dentro das igrejas. Então, não espere, tá? Ser amado, não espere o primeiro lugar da sinagoga, não espere ser chamado de rabi, de mestre, de líder, enfim, tá? Lá é o lugar de maior perseguição. Então, com certeza, o diabo, ele tá implantado, ele tem implantado joio para que esse joio arranque, né, o trigo. Então, isso é fato. Dentro da igreja tem mais joio do que trigo e você vai ser esbofeteado, perseguido, tá? Dentro do templo do Senhor. E ali é que você vai ter que vencer. Você vai ter que ser humilde, você vai ter que orar por essas pessoas que estão te perseguindo, vai ter que ter mais paciência, porque isso aí é top de linha, tá? Lá em 1 Coríntios 13. Top de linha do amor, a paciência, com pessoas que estão pegando no teu pé. Então, se você não tem essa paciência, não consegue orar por essas pessoas, você com certeza não está pronto. Quer ver? Vamos ler um pedacinho aqui do Salmo 44, que ele fala assim, ó. Mas o entendimento que eles tinham de tudo isso, tá? Eu não vou mentir.
eles se decepcionaram bastante aqui. Mas eles entenderam que era por causa de Deus, tá? Que eles passavam por essas perseguições, por esse perigo de morte. Eles tinham essa consciência, né? Lá em Mateus capítulo 5, deixa bem claro, bem-aventurados perseguidos, né? Porque esses herdarão o reino dos céus. E perseguido por causa de quê? Por causa de Deus. Então a sua fidelidade ela vai ser provada. Aqui não era diferente. Eles, né, tinham pessoas zombando deles o tempo todo. Tanto que aqui no 23 ele chega a falar com Deus de uma forma até desrespeitosa. Ele fala: acorda, Senhor, porque estás dormindo? Imagina, você consegue imaginar Deus dormindo? Né? O único momento que Deus se mostra realmente dormindo é dentro de um barco na tempestade, né? E mesmo assim, né, as pessoas ficaram desesperadas, achando que o barco ia afundar. E falou: acorda, Senhor, o Senhor ainda consegue dormir no meio dessa tempestade? E Jesus deu uma ordem e a tempestade se acalmou. Então, eu falo para você, Deus não está dormindo na sua causa. Deus não está deixando você sofrer porque Ele quer te castigar, porque Ele quer ver, né, você desistir, você desanimar. Não, mas Ele precisa provar. E eu chego até a pensar que muitas vezes, é igual em Jó capítulo 2, né, o 1 e o 2, quando Satanás veio no meio dos anjos, né, diante de Deus e falar que Jó só estava sendo fiel por causa dos bens, de tudo, né, da saúde, de tudo que ele tinha. Era fácil oferecer sacrifício pelos filhos, era fácil, né, adorar a Deus, porque Deus não deixava faltar nada, nem saúde, nem bem material, tudo ele tinha. Então ele foi acusado de adorar, de ser um verdadeiro adorador, porque ele tinha regalos, ele era abençoado. Então eu acredito que Deus permite, muitas vezes até para provar, que eu creio que Deus não precisa provar nada para ninguém, mas sabe, para calar a boca do diabo quando vier falar de você. Então eu acho que Deus fala assim: não, toca nele, faz isso, porque você vai ver se ele é ou não um verdadeiro adorador. Então, eu acredito que nós passamos muitas vezes por situações que nós realmente não merecemos, tá? E tanto que a gente vê aqui Deus falando, né, do sofrimento, né, das perseguições aqui em Mateus 10, né? Quer ver? Vamos finalizar só esse pedacinho aqui, ó, que fala assim, ó, vamos ler o 22. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno, eu acho muito legal esse versículo, olha só, hein? Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Então, como é que pode? Se a gente nunca vai ser mais importante. Como você pode querer, né, a glória, né, o que Deus conquistou com muito sofrimento, de uma forma tão superficial, com uma vida de crente meia boca, né, superficial de qualquer maneira. Como você quer conquistar essa coroa? Então, por isso que Deus fala, né, que o empregado ele não é mais importante do que o patrão, que o aluno não é mais importante do que o seu professor. Então, você vai ter provas, né, de igual para igual. Aí fala que, ó, portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Então fique satisfeito, felizes, bem-aventurados os perseguidos, porque esses herdarão o reino dos céus. Mateus 5, né?
Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Então é o que estava acontecendo tanto aqui em Salmos, né, 44, você vê até que eles entram assim, num desespero, até faltar com respeito. Eu acho que eles foram, né, tentar debater de igual para igual, né? Ele quando ele fala, né, acorda, Senhor, por que estás dormindo? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que te esconde de nós? Por que esquece dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Então é engraçado, Deus, ele é amor. E aí as pessoas não entendem que amor é esse que deixa, né, com o seu filho, né, aquele que obedece, que anda de acordo, né, com os preceitos de Deus, que é fiel. Que amor é esse que deixa essa pessoa sofrer? Aí eu acredito que é aquela palavra que Deus fala: hoje você não vai entender o que eu estou fazendo, mas um dia tudo que está encoberto vai ser descoberto. Um dia vai ser revelado aquilo que hoje você não consegue enxergar, o porquê, né, que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Por que o meu sofrimento está cooperando para alguma coisa boa? Cadê o amor de Deus? E muitas vezes, isso que você está passando, ou essa perseguição, ou esse sofrimento, né, qualquer outro que você pode estar passando, é uma cooperação para a sua salvação, para o seu crescimento espiritual, tá? Tudo que você está passando, tá? É porque Jesus te ama, é porque Deus te ama. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes a pessoa pede força, mas não entende que para você adquirir essa força, você vai ser provado nela, tá? Você vai ser provado na sua força, né? Pede paciência, com certeza vai se levantar muito atribulado, muito filho de Gadara, para tirar a sua paciência, para você conseguir ter o que você está pedindo. O Senhor, me dê paciência. Sabedoria, vai ter desafios para que você consiga ser sábio. Não tem como. Você está orando para ter força? Como? E muitas vezes a pessoa não entende que quando ela precisa de força, ela tem que dar essa força que ela acha que ela não tem. Aí sim, Deus vai começar a olhar de forma diferente para a sua tormenta, para a sua aflição, né? Porque a hora que você começa a ajudar outra família, outros filhos problemáticos, né? E começa a deixar, né, seus filhos na mão de Deus, confiando que Deus, né, você não vai lutar com a sua força, você não vai lá, né, na Cracolândia tirar seu filho à força, não vai resolver, né? Você vai confiar que Deus vai cuidar dele lá na Cracolândia, né? Que não adianta você levar o problema para dentro da tua casa. Aquela pessoa não quer ficar lá dentro. Ela tá tirando tudo que você tem, né? Ela tá te roubando, ela tá te batendo. Muitas vezes um filho, um marido, um pai, um neto. E tem pais que vão e tiram e apanham e deixam, né, ser espancado por maridos, por filhos. Não é com essa força. Aí você vai ter que confiar que dentro da tua casa, com o seu joelho dobrado, que você em oração, dando força para outra família, que tem os mesmos problemas ou até piores do que os seus. Mas não tem Deus, não tem quem ajudar, né, a carregar esse fardo. A hora que você dá força, Jesus está entrando com providência lá. Daquele filho que está se prostituindo, que está, né, na Cracolândia, ou que está naquela prisão, muitas vezes está havendo uma rebelião lá, mas Deus está guardando o seu filho, porque você está ajudando outras famílias que estão vivendo esse problema. Então essa é a força que a gente tem que compartilhar. Você acha que não tem, porque você só quer viver reclamando, né, e cruzando os braços até que Deus resolva,
né, a sua situação, e Deus está falando para você: não, eu quero te usar. E eu quero que você arregace as mangas e vai trabalhar. E vai panfletar, e vai orar, e vai ajudar outras famílias que estão vivendo a mesma situação que a sua, só que não me conhece. Aí sim, aí Deus vai entrar com providência na sua vida. Então vai ficar reclamando, né? E aí ainda quer, né, reivindicar um direito que não tem, né? Que é uma santidade obrigatória. Nós temos obrigação de buscar nos santificar a cada dia. Jesus, quando ele fala: seja santo que eu sou santo. Tudo bem, muitas vezes a gente não consegue esse patamar todo de santidade, mas pelo menos está se santificando, está tendo uma vida separada para Deus, né? Então, estar santo é diferente de ser, né? Nós não morremos, nós ainda temos, buscamos nos santificar todo dia. Então, é um processo de santificação. Você não chegou no denominador comum. Você não pode bater no peito: eu sou, né? Mas eu estou hoje santo, e amanhã eu vou tentar continuar me santificando, tá? Para Deus olhar com misericórdia, mas isso não é uma questão de que você pode peitar a Deus, né? Porque você está obedecendo. Isso não tem cabimento, né? Então a tormenta vai passar, mas é o tempo de Deus, tá? Então, quando a gente estiver com esse medo, né, que a gente lá em Salmo 56 fala, né, versículo 3, fala: quando estiver com medo, eu confiarei em ti, né? Então é muito importante você ter, né, esse descanso, tá? Porque é aquele negócio, quando nós lemos esse Salmo 44, né, se você lê mesmo do 1, né, leia ele todo, né? Tudo isso aconteceu, né? Eles deixam bem claro, eles falam: tudo isso aconteceu conosco, mas sem que nós não tivéssemos esquecido dos seus preceitos. Nós não quebramos a aliança. Olha como é que pode. Lá no fundo, eles estavam querendo mostrar para Deus que, olha, mas a gente te adora. Tudo que a gente ouviu falar do Senhor, né, a gente creu, a gente sabe que foi verdade. Mas por quê? Agora nós obedecemos, porque eles entenderam que tudo que os pais deles receberam foi porque eles foram fiéis. Só que agora eles estavam sendo fiéis, mas não estavam recebendo as mesmas bênçãos do passado. Aí entrou o questionamento: mas como assim? Né? Então a gente realmente dá uma vontade enorme, né? Enorme, de começar a reclamar, de falar mal, né? A gente vê isso, que eles não conseguem compreender por que estava sobrevindo tanta tormenta, tanta maldição, né? Então é muito importante a gente não ter essa sensação de que tá guardado de tudo que é ruim por causa do seu relacionamento com Deus, porque Deus fala o que vai vir de ruim, tanto as coisas que o sol vai se pôr tanto na vida do justo como do injusto, mas as coisas ruins também pode vir na vida do justo como na vida do injusto. Ou melhor, vem na vida do injusto como na vida do justo. As coisas ruins sobrevêm tanto na vida de um quanto a de outro. Aí a pessoa não consegue entender: mas eu obedeço. Então quer dizer, né, que todo mundo, né, que passou por essa tormenta lá no Rio Grande do Sul, todo mundo estava desobedecendo a Deus? Eu não acredito. Eu tenho certeza que muitos justos foram surpreendidos. Muitas pessoas justas e fiéis a Deus foram surpreendidas por aquela desgraça. E aí, como que essa pessoa vai ter uma resposta? Que resposta, né? Ela vai buscar por uma resposta. E se ela não acha essa resposta, ela pode desistir. Ela pode não entender e deixar de confiar, né, nesse Deus que tanto faz a água correr para cima quanto para baixo. Nós temos que continuar adorando a Deus. Isso é muito importante a gente entender. Independe do seu relacionamento.
tá? Se você cumpre, né, a sua parte, mas eu cumpri, obedecendo direitinho, né? Aí sim, ele vai cuidar da gente, né? Não vai deixar nada de mal acontecer com nossos filhos, com a nossa família, né? Mas a gente vê que não é assim. Também faz parte, né? É lá no versículo 9 ou 26, você vai ver que também faz parte do salmo, né? E tá para te ensinar que a reação do salmista, né? Ela foi didática, né? Ele fala, puxa vida, peraí, né? Ele nem rodeou, ele começou a se queixar e chega a faltar com um pouco de respeito com Deus, né? Ele fala, segundo seu ponto de vista, né? Ele deixa bem claro, Deus está em falta. Nós fizemos a nossa parte, mas o Senhor não fez a sua. Ele deixa isso bem claro. Ele não faz rodeio quando fala isso com Deus. Então, é legal. Gosto até dessa coragem, né? Da forma dele falar, mas não é de uma forma inteligente. Deus, ele não tem que prestar conta para você. Como ele faz, o porquê faz, quando faz. Ele não tem que prestar conta disso, tá? Você tem que ter essa convicção dentro de você, que independente da maré, da situação, Deus é Deus. E no tempo e do modo dele vai acontecer. Deus vai te socorrer, vai tirar você desse vale. Mas é no tempo dele, tá? Então eu realmente acho interessante a coragem, né? Dele falar, ele foi sincero, realmente eu acredito que foi uma oração sincera, né? E até necessária. Eu acho que a gente não pode esconder nosso sentimento de Deus, né? Mas muito ao contrário de muitas denominações que quer botar Deus na parede. Mas eu tenho que ser próspero, porque a tua palavra diz, né, que quem dizima e quem oferta, né, que as comportas do céu vão se abrir e fazer prova de ti. Eu tô dizimando, eu tô ofertando, então por que não tá acontecendo? O Senhor não tá cumprindo? Não é bem assim. Até porque quando você dizima, você tá devolvendo o que Deus te emprestou. Você tá entregando para Deus. Isso nem é seu. Se você está empregado ou está trabalhando, é porque Deus está te permitindo. Então você entrega para Deus. Se você não entrega, você rouba a Deus. Então você vai ser amaldiçoado. Então não é nem questão de reivindicar, eu estou dizimando. Isso é uma obrigação sua. Mas eu estou ofertando e eu abençoo muito a casa do Senhor. Faz com alegria, vai ser super abençoado, tá? Mas eu não estou sendo abençoado na vida financeira. Lá em Mateus 5 fala que aquela pessoa que tá com raiva do seu irmão, né? Não sabe perdoar, não tem paciência com o irmão. É melhor deixar as ofertas ali no altar e consertar a burrice, né? A mágoa, pedir perdão, tá? Antes de oferecer a sua oferta a Deus, tá? Então é uma questão também de você estar bem com o seu irmão, de você amar o seu irmão. Então, se você não prospera até na sua saúde ou na sua vida financeira, não tem nada a ver de você estar entregando a Deus o que é de Deus. Isso é uma obrigação sua. Mas se você dá além disso, amém, glória a Deus, dá com alegria, show de bola. Não, e começa a reclamar que não está sendo abençoado, busca saber, dá uma olhadinha, umas repaginadas e vê como é que tá andando a tua vida, tá? O seu sentimento com o seu irmão, tá bom? Ou então vai ler lá Mateus 5. Mas aí, continuando a situação que eu falei, se você faz essa oração, você está sendo sincero, né? É legal expor, né, a tudo que tem dentro de você, colocar para fora, mas tem que ter muito cuidado como você fala com Deus. Cuidado com essas doutrinas, com esses ministérios que manda botar Deus na parede. Deus falou, Deus é promessa dentro da Bíblia, eu tenho direito, tem que se cumprir na minha vida, né? Deus tem que fazer. Não tem nada que fazer nada, não, tá? Então tem que ter muito cuidado. O jeito que você falar com Deus. Tenha sabedoria, tenha temor para falar com Deus.
tá? Então, eu falo Romanos 8, é quando Paulo ele escreve esse texto, né? É um texto incrível, incrível. Mas tem que saber entender esse fato aí, né? Que nada pode separar você do amor de Deus, tá? Isso ele deixa bem claro, nada. Nenhuma tormenta, nenhuma tempestade, nenhuma situação ruim. Nada pode separar você do amor de Deus. Então é maravilhoso o fato de que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a parte que você tem que guardar. Nem as potestades, nem o principado, nem o que há por vir, nem a morte, nada. Ele faz uma lista de coisas, né? Que não pode te separar do amor divino. Então, o ensino, né, da palavra de Deus, né, não é por causa da nossa fidelidade, tá? É que estaremos isentos de maus momentos, más situações, tá? O ensino da palavra de Deus, ele deixa bem claro, não depende da sua fidelidade, tá? De você estar ou não, né? Vai estar ou não isento de uma tormenta, de uma situação difícil. A gente é guardado por Deus pelo amor que Ele tem por nós. Então, se você continuar lendo o capítulo 13 de Hebreus, também que nós não lemos, vai falar muito, tá? Eu acho que até vou lá, que vai falar muito das pessoas, dos heróis da fé, que foram, né, torturados, né? Outros morreram mesmo por causa da palavra, né? Sem ver, muitos morreram sem ver a consumação da promessa de Deus na vida deles, né? Sem citar alguns aí, né? Como Tiago e Paulo, que foi decapitado, né? Então imagina você ser decapitado, né? Pedro foi crucificado, né? Mais um monte aí, se você for ler, você vai ver quantas coisas ruins. E foram pessoas, o quê? Infiéis? Não, foram fiéis. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É uma ingenuidade maligna, tá? Ingenuidade maligna achar que você tem que receber o melhor e comer o melhor dessa terra porque você é fiel e obedece à palavra de Deus. Chega a ser uma ingenuidade maligna. Uma ingenuidade do cristianismo, sabe? De como fazer, de que jeito fazer Deus funcionar. Eu vou ser fiel. Agora Deus vai funcionar 100%. Ele vai estar na minha causa 100%. Você não acha isso ruim? Não é de uma certa, sabe, uma coisa ruim. É uma ingenuidade, né, satânica. Você achar que pode fazer Deus funcionar porque você é fiel, né? Isso é uma forma que você acha, né, que pode manipular a Deus de uma forma. Então é aquele negócio, né? Eu sempre falo a mesma coisa, que a sua justiça para Deus é trapo de imundícia. Então não queira se achar justo, tá? Achando que você tem direito de reivindicar, tá? Há uma visão, né? Chega a ser utilitarista. O que é? Você quer alguma coisa em troca. Tem que ser útil para você. Você tem essa visão. Eu vou fazer, mas tem que ser útil. Eu vou obedecer, mas tem que ser útil para mim. Tem que ser bom para mim. Né? Você quer fazer Deus funcionar, né, do seu modo, como se ele fosse um ídolo, né, manipulável, igual Nossa Senhora da Aparecida. Não é assim que eles fazem? Eu vou levar uma perna, eu vou levar uma cabeça, eu vou a pé 2 horas daqui a Nossa Senhora da Aparecida, eu vou a pé, eu vou fazer um sacrifício. Mas para quê? Né? Você quer manipular aquele ídolo. Então, Deus não precisa disso. Quanto, na verdade,
né? Quanto seguir a Jesus é aprender a obedecer em todas as circunstâncias, confiando no poder e no caráter de Deus. Você vai entender, tá? Que seguir a Jesus, tá? É você ter essa certeza que você está aprendendo. Tudo que você está passando, a circunstância da sua vida, a sua saúde, a sua família, você tem que confiar em Deus, no caráter de Deus, no amor de Deus. Não confiar na sua santidade. Pare de querer entender o porquê, tá? É importante a gente, né, deixar ser consolado, né? E ter essa sabedoria para orar. Isso é muito importante, porque isso, esse Salmos 44, eu achei tão interessante que eu li, né? Mas tem dia que você lê e não entende Deus falando. Mas dessa vez eu me coloquei no lugar, né, dos israelitas. E eu entendi que esse sofrimento, se não veio por causa da rebeldia do povo, porque eles, né, estavam se colocando fiéis, que não tinham quebrado a aliança com Deus. Então, se não foi por rebeldia, obviamente, foi por causa da fidelidade que eles estavam sofrendo. Então, isso é interessante. Então, Israel, ele não estava sendo castigado por ser desobediente, olha que legal. Ele estava sendo perseguido por ser fiel, né? Olha que interessante. Então, é isso que a gente tem que deixa Deus falar no nosso coração, né? Ele chegar para você e falar assim, ó, felizes aqueles, né, que são perseguidos por causa do reino de Deus, por causa da justiça. Felizes, bem-aventurados, vocês que estão sofrendo calúnia, perseguição. Agora as pessoas não querem, elas só querem, né, receber alguma coisa, né, em troca. Aí não é interessante servir a Deus. Ninguém quer sofrer, né, por amor a Deus. Ninguém quer ser entregue à morte continuamente, né, igual Deus fala, né? Continuamente somos considerados como ovelhas para o matador. Ninguém quer viver isso. Na hora que o bicho começa a pegar, a pessoa sai fora. Então aí vai passar pela peneira, né? E quem é que vai sobrar? Então tem que ter isso dentro de você. Eu quero servir a Deus por amor. Eu sei quem é, né? Eu sei que o meu Redentor, eu sei que meu Redentor vive, eu sei o que ele passou e eu sei para onde eu vou. Então não tenha medo de quem tem poder para matar o seu corpo, mas não tem poder para tocar na tua alma, tá? Não se preocupe, descanse, você vai ter uma vida eterna com Cristo. Agora, ser fiel a Deus não tem preço. Aí sim, né? Você vai ter um galardão diante de Deus mesmo. Eu creio num galardão. Ninguém pode estar no mesmo patamar, né, de um homem e uma mulher fiel. Não adianta, você morreu agora, né? Foi salvo pela misericórdia. Como que você pode estar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Eu não creio. Por isso que Deus fala que há muitas moradas, há várias moradas, há vários quartos, há várias moradas no céu, porque não pode estar todo mundo junto. Isso é idiotice a pessoa crer nisso. Eu não acredito que uma pessoa que foi, né, um prostituto a vida inteira, morreu, foi salvo pela misericórdia, ela pode estar no mesmo patamar de uma pessoa que passou a vida, né, pregando o evangelho, renunciando, sofrendo por esse evangelho. Deus fala, né, tem lá em Daniel, acho que é Daniel 12, capítulo 12, fala que aqueles que pregam o evangelho, eles vão brilhar como estrela no céu, eles vão ter um diferencial, eles, né, vão ter um galardão. Não pode um pedófilo, uma pessoa que passou a vida inteira desgraçando vida de criancinhas, né, um estrupador, ser salvo pela misericórdia e ter você na mesa, né? Você que se considerou fiel a Deus, renunciou por Deus. Como é que pode?
A pessoa tem que pensar, não, ela vai me ver de binóculo, porque não podemos estar no mesmo quarto, na mesma morada. Pode ser salvo sim, mas nem todo mundo vai estar junto. Eu não acredito nisso, tá? Os desobedientes que foram salvos pela misericórdia vão ter as suas moradas, vão ser salvos, mas a salvação, né? Aquela salvação pelo gongo, né? De última hora. Então não pode estar junto com Isaac, Jacó, Abraão, homens de renúncia, de fé, tá? Então pensa nisso. Eu não vou continuar falando, mas eu gostaria muito, né, que vocês entendessem esse mistério aí de sofrer por uma causa, tá? Uma causa. Não é fácil, não. Mas você tem que ter certeza para onde você vai, tá? Para deixar. O Paulo fala, né, que aquela pessoa, ela pode até entregar o seu corpo para ser queimado, ser destruído, mas se ela não tiver amor, tá? Não adianta. Então, não adianta você fazer alguma coisa, querer alguma coisa em troca, mas você não ama aquilo que você faz. Você obedece a Deus por medo, não é por amor. Por isso que Paulo fala isso. Você pode entregar seu corpo para ser queimado por uma causa, mas se você não ama essa causa, que te adianta isso? O amor é o que vai predominar, o que vai, né, vai ter destaque. Você vai ter destaque no mundo espiritual. Muitas vezes sua igreja não te conhece, muitas vezes seu bairro não te conhece, sua cidade, sua família, mas o inferno te respeita, o inferno te conhece, o inferno tem medo de você, porque sabe quem é você. E quem guarda a sua alma, quem é o guardião da sua alma? Ele pode tocar na tua carne, igual lá em 1 Coríntios 5:5, né? Porque Paulo entregou o homem a Satanás para destruir a carne, mas o espírito dele ia ser salvo no dia do Senhor. Então, a alma é que a gente tem que ter essa certeza. Quem guarda a tua alma? Não tenha medo do homem, mas tenha medo de quem tem poder, autoridade para jogar a tua alma no lago de enxofre, de fogo e enxofre, no inferno, e se perder para todo sempre, toda a eternidade com Satanás. Tenha medo desse Deus, tá? Não desafia a Deus. E ore pedindo paciência, ore pedindo sabedoria, né? E glorifique a Deus dessa prova. Amém. Então, gente, olha, já falei muito, Deus abençoe. A pessoa que for receber o áudio da pregação, tá? Escreve assim, ó, leilalima.com. Aí vai para as pregações antigas, ou missionária Leila Lima, ok? Porque eu não entrego vídeo, tá? Que as pessoas gostam até de compartilhar, então o áudio é melhor, porque nem todo mundo consegue abrir. Tem a internet fraca, o vídeo é difícil, tá? Então, geralmente eu entrego o áudio. Aí é só a pessoa me pedir, manda áudio, né? Eu já mando áudio, mas tem pessoas que gostam do vídeo, tá? E aí tá dando ruim aí, não tem internet, pede o áudio que eu mando, tá? Não conseguiu abrir, vem no meu privado e pede. Deus abençoe. Beijo.